Bom, estamos de volta hoje com a terceira aula e neste vídeo eu pretendo estar mostrando um pouco mais sobre o Arduino. Então, no vídeo anterior, a gente já falou da plataforma Tinkercad, já simulamos alguns circuitos, verificamos como é que funciona algumas situações de programa, componentes. Então, agora eu pretendo fazer, além de uma atividade no Tinkercad, além do projeto no Tinkercad, nós vamos transformar ele no projeto físico, ou seja, eu vou usar um outro programa que faz a interface com a placa de Arduino. Vamos carregar esse programa na placa de Arduino e, na sequência, nós vamos ver esse funcionamento, tá bom? Mas antes disso, vamos recapitular um pouco como anda a nossa programação de aulas e também fazer uma revisão geral e básica, como sempre, básica, de alguns componentes que nós vamos estar utilizando. Resistor, LED, potenciômetro e etc. Ok? Vamos lá, então? Vamos passar pelo cronograma ou a programação do nosso treinamento, nossa sequência de vídeos. Então, a gente já passou por uma apresentação da proposta, eu já expliquei aqui todas as minhas justificativas que estão me levando ao trabalho, também me apresentei. Tá? Temos também uma ambientação da plataforma Tinkercad, já passamos por essa etapa também, já conhecemos como é que funciona o Tinkercad, como é que você vai baixá-lo, desculpe, como é que você vai acessá-lo, né, porque ele é web, não precisa baixar, e como você vai estar navegando dentro dele. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Arduino, né? Sobre a primeira montagem real, ou seja, como é que eu vou sair de um ambiente simulado para um ambiente real e o que eu vou precisar para fazer isso, tá ok? Mas antes de entrar nessa parte propriamente dita, me permitam estar apresentando um pouco mais sobre o Arduino, sobre alguns componentes. Aí me perdoem a imagem que está realmente borrada, foi uma foto que eu tirei e ampliei ao máximo, mas dá para verificar alguns dos componentes interessantes aqui, básicos. Então, quem tiver uma placa de Arduino, uma imagem, até do próprio Tinkercad, vai reconhecer alguns componentes. O primeiro deles aqui, eu vou fazer uma revisão bem rápida, é o botão de reset. Tá? Sempre que eu quero reiniciar uma operação no Arduino, vamos supor que eu não coloque a função loop, que eu vou explicar mais tarde, né? que eu não bote para reiniciar automaticamente uma instrução. Eu posso clicar nesse botãozinho aqui e ele já reinicia todo o processo. É o reset da placa mesmo, tá? Aí na sequência tem o pino 13, que eu já mostrei uma aplicação dele, né? Ele acende aqui nessa região, ele está conectado a essa porta 13 do Arduino. Aqui eu tenho todos os pinos digitais que servem como entradas e saídas. Também já expliquei isso aí pelo Tinkercad, tá? Esse TX e o RX, eles são os LEDs de comunicação. Eles indicam que a placa está se comunicando com o computador, tá? Enquanto isso estiver acontecendo, esses LEDs estão piscando. Essa é a placa que permite que o Arduino fique ligado, então, vamos dizer assim, demonstra, né, que o Arduino está ligado. Então, muitas vezes quando você faz o projeto, esse LED aqui já fica aceso, um LED verde, ele já fica aceso ali, já dá aquela impressão de que o equipamento está ligado realmente, mesmo ele estando coberto com uma caixa de sorvete ou uma outra embalagem que você utilize para o nosso projeto, tá? Aqui é o microcontrolador, eu não vou entrar no detalhe dele, só para que conheçam que ele está aqui e existe, tá? As entradas analógicas, também já expliquei um pouco delas. A questão da alimentação, e aqui eu tenho algumas opções, né? Vamos estar falando basicamente dos 5 volts, do GND, as demais não neste momento, tá? Do lado de cá eu tenho uma alimentação externa e nós vamos utilizar no nosso projeto, sim, porque toda a alimentação, por enquanto, ela vai estar sendo colocada do computador para a placa através do cabo USB, que é um cabo muito parecido com um cabo de impressora, né? É um modelo de USB, já eu mostro qual é, de um lado, e esse modelo que encaixa aqui do outro, tá ok? Mas o cabo de impressora serve perfeitamente. Mas também existe o cabo que vem para Arduino, que é um cabo curto, azul, que eu vou estar mostrando em breve também, tá? Mas a alimentação externa, ele serve para justamente deixar o seu projeto independente de um computador. Então, como o nosso objetivo é estar passando as caixinhas ou as atividades para os alunos em sala, né, num laboratório, numa mesa redonda, ou mesmo com formação de grupos, né, em equipe, a gente vai ter que ter alimentação externa, provida por uma bateria de 9 volts, né, aquela que eu já mostrei, inclusive no Tinkercad como exemplo, ou um outro tipo de bateria. Então, esse plug aqui serve para essa conexão, essa alimentação externa. Aqui que a gente chama de é o clock do Arduino, é o relógio do Arduino, né? Só basicamente para mostrar onde é que ele fica, tá? A conexão USB que eu já falei. Então, quando você verificar uma plaquinha de Arduino, não fique tão distante da realidade, né? É lógico que eu fui aqui bem superficial, eu usei uma linguagem bem comum, bem tranquila,
mas para que você já tenha uma noção do que são alguns desses componentes e para que servem, tá ok? Aprofundando um pouquinho mais, aí a gente entra na parte do protoboard. Eu já falei sobre isso, inclusive, né? Eu coloquei essa parte como se fosse uma parte de alimentação, a gente naturalmente já coloca o positivo e negativo, né? Que é os 5 volts e o GND. Já mostrei isso no Tinkercad, mas vou entrar em detalhe quando tiver um projeto que precise usar o protoboard, tá? E aqui a gente coloca os componentes, lembrando que essa parte daqui, ela é separada dessa parte de baixo. Lembrar daquela imagem que eu mostrei do protoboard, sem o adesivo traseiro, né? Esse protoboard, é lógico que tem protoboards muito maiores em vários outros modelos, mas esse sem o adesivo, lembrar que essas trilhas aqui estão conectadas e eu mostrei isso fisicamente nas aulas anteriores. Interessante dar uma verificada, ok? E aí a gente entra no nosso componente, inclusive nos componentes mais utilizados, ele será largamente utilizado nesse treinamento, e também vou estar demonstrando a funcionalidade dele aqui daqui a pouquinho, que é o LED, nosso famoso diodo emissor de luz. Então, na eletrônica, a gente conhece o diodo como aquele equipamento eletrônico que só permite a passagem da corrente em um sentido. Por isso, ele tem essa simbologia aqui, ó. Ele deixa a corrente passar desse lado para esse lado, né? Mas não deixa ao contrário. Ao contrário, ele bloqueia e permite apenas desse jeito. O LED parece muito com o diodo no sentido de funcionamento. Por quê? Porque ele só acende, ele só é acionado, ele só liga se tiver ligado na polaridade correta. Se você inverter a polaridade do diodo, né, do LED, que é o diodo emissor de luz, ele não vai acender. E a gente vai estar mostrando isso também na prática aqui, ok? Então, por enquanto, vamos lembrar que o LED, quando você tem essa visão externa aqui, ele tem duas perninhas, tá? Então, essa perninha maior aqui, nós vamos sempre estar conectando ao terminal positivo, tá ok? E essa perninha menor, vamos estar conectando ao negativo. Na prática, essa perninha maior aqui, o positivo, conectado a uma das portas de saída do Arduino, que vai prover a corrente elétrica suficiente para que ele seja acionado, e o catodo, ou seja, essa parte aqui negativa, vamos estar conectando no GND, que é o nosso negativo, que eu já expliquei lá na placa de Arduino, já expliquei nas aulas anteriores, ok? Muitas vezes os alunos perguntam, né, professor, se alguém cortar aqui, porque isso aqui é uma haste metálica, né, um aramezinho, se eu cortar isso aqui e ficar os dois, como é que eu identifico? Aí você tem que olhar um pouquinho para dentro do LED e verificar essa posição aqui relacionada às pastilhas, tá bom? Então aí é o contrário, né, a parte da pastilha maior é o negativo e a parte da pastilha menor é o positivo. Mas vamos, por enquanto, imaginar que nossos LEDs estão intactos, novos, né, ou seja, ninguém teve a coragem ou vontade de cortá-los aqui para tirar essa referência, e vamos imaginar que a haste maior do nosso LED é sempre o positivo e sempre ligado a um dos terminais, a uma das saídas do Arduino. E o terminal menor sempre conectado ao negativo do Arduino, ao GND da nossa plaquinha de Arduino. Ok? Não vou entrar no detalhe de como é que essa luz é formada, não é o objetivo desse curso, tá? Mas eu pretendo entrar em um outro conceito aqui, que vai ser útil para o nosso experimento, e vocês podem também usar essas imagens para estar auxiliando os alunos nesse entendimento, tá ok? Que é a questão do resistor, como funcionam os resistores, né? Então aqui eu estou trazendo alguns exemplos de resistor ou resistência elétrica, tá ok? Então, lembrar que todos esses aparelhos aqui, ó, eles funcionam à base de uma resistência elétrica, né? O próprio ferro de solda que a gente utiliza nos circuitos eletrônicos para soldar os componentes, né? Alguns utensílios de cozinha, de casa mesmo, ferro de passar é uma resistência, o próprio chuveiro elétrico também tem uma resistência elétrica, né? Então o que acontece? A corrente passa por ele, enquanto está passando, está aquecendo, e aquece a água, aquece esse espaço aqui para ter contato com a roupa, aquece essa ponta aqui para poder soldar o estanho, né? Que é aquele aramezinho que a gente utiliza para solda, aquece também algum forno elétrico ou uma churrasqueira elétrica, como esse é o caso aqui, tá bom? E também serve para acionar todos esses botões analógicos relacionados ao volume e o ajuste de som, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas a função, o nosso resistor que a gente vai estar usando aqui é um resistor parecido com esse. Ele também passa a corrente aqui por essa haste, né, sai por aqui, e aqui nessa parte cerâmica ele realmente tem uma resistência à passagem da corrente elétrica. Como assim resistência à passagem da corrente elétrica? Vamos passar para o próximo slide aqui, vamos explicar um pouquinho o que é resistência elétrica, né? Na verdade, ela é a capacidade de um corpo, né, qualquer,
se opor à passagem da corrente elétrica. Você vai encontrar uma infinidade de, vamos dizer assim, conceitos e definições para a resistência elétrica. Mas eu gosto muito de usar essa e gosto também de usar muito uma imagem, né, que é ilustrativa, mas mostra um pouco como é que funciona aqui. Então, a resistência, imagine que aqui é a tensão, vamos dizer assim, né, que é a diferença de potencial que está impulsionando essa corrente. A corrente está passando pelo fio, é o que está passando literalmente pelo fio. E a resistência é o que está impedindo. Então, quanto mais forte esse camarada aqui, esse bonequinho aqui, ó, mais ele consegue apertar isso aqui, menos a corrente elétrica passa, tá? Como é que eu consigo enxergar isso de uma forma um pouco mais didática? Desse jeito aqui, ó. Então, imagine que esse aqui é um terminal, o terminal está aqui do meu resistor, o outro terminal está do outro lado. Essa é aquela plaquinha cerâmica que eu mostrei, que é cheia de cores, que eu já vou mostrar que cores são aquelas. E aqui eu tenho os átomos do material resistivo. Então, a corrente elétrica, ela tem este fluxo, certo? Só que ela começa a bater nesses átomos que resistem à passagem da corrente elétrica. Então, quando ela começa a bater nesses átomos, ela naturalmente já gera calor. E esse calor você percebe encostando na resistência que ela aquece. É lógico que do outro lado a corrente diminuiu e você também tem outros fatores que acontecem do outro lado. Mas ela aquece por resistir à passagem da corrente elétrica, certo? Ou seja, é um calor gerado pela colisão da corrente elétrica com esses átomos do material resistor. Muito parecido com essa situação. Lembrar que quanto maior a minha resistência, menos passa corrente elétrica. Significa que quanto maior uma resistência aqui nesse ponto, se eu colocar uma lâmpada aqui, né, ela vai acender menos. Quanto menor a resistência, ela vai estar acendendo mais. Isso vai ficar bem claro quando a gente estiver fazendo o projeto no Tinkercad e também na parte física, tá bom? Então, não se preocupe se não ficou tão claro assim, porque não tem nenhum conceito de eletrônica ou de eletricidade, mas vai ficar com certeza, tá ok? Então, lembrar que o nosso resistor, e eu não vou entrar no detalhe disso aqui, mas ele tem uma sequência de cores que definem a resistência dele, tá ok? E aqui no nosso projeto, basicamente, vamos trabalhar com resistores de 100 ohms, né? De 10.000 ohms, ou seja, 10K. Na verdade, quando você pega um resistor e verifica todas as cores, ele tem um sistema, e esse sistema permite que você defina qual a resistência dele. Na prática, você vai estar pedindo isso para a casa que você for estar comprando, ou especificando pela internet, e já vai chegar pronto para ti, tá ok? Mas não impede de você saber e conhecer como funciona esse sistema de cores e como você identifica um resistor apenas observando o código de cores, tá? Não vou entrar nesse detalhe, é só para vocês saberem que existem e vocês podem estar se aprofundando, ok? Lembrando que minha abordagem para eletrônica aqui é superficial e o objetivo é que nós façamos do zero o nosso projeto e comprando componentes e utilizando da melhor forma, tá ok? Sem necessariamente ter um conhecimento muito aprofundado sobre eles. O próximo componente que eu vou estar entrando aqui, que eu já mostrei no Tinkercad nas aulas anteriores, é o potenciômetro, que na verdade é um resistor de resistência variável, né? Então, quando você lembra de um volume, inclusive mostrei no slide anterior, né, de um acionamento de volume de um rádio analógico, por exemplo, você vai lembrar sempre dessa pecinha que está por trás. Inclusive, se você arrancar a tampinha, né, tem muitos deles que você consegue soltar, você vai ver essa haste aqui, que depois ela está conectada a esse componente que está conectada ao circuito eletrônico na parte interna do equipamento de som ou qualquer outro equipamento que use o resistor. Então, basicamente, me permitam usar esse exemplo aqui da direita para explicar. Então, eu tenho aqui, eu posso usar um dos terminais, eu imagino que a corrente elétrica passa por aqui, eu giro isso, e aí esse resistor passa a ser o tamanho proporcional, né, ao tamanho desse cursor esteja. Então, por exemplo, se o cursor está aqui, eu tenho essa resistência. Mas eu posso pegar, e a corrente elétrica passando por aqui, é lógico, né? Se eu pegar esse cursor e jogar todo para cá, ou o máximo para cá, eu só vou ter um pedacinho aqui da resistência, ou seja, eu vou ter uma resistência menor. Ao passo também que se eu jogar todo para outra extremidade, imaginando que a corrente siga esse fluxo, né? Venha por aqui, passe por aqui. Se eu colocar nessa extremidade, eu vou ter um espaço maior da corrente percorrendo esse resistor, que é nesse formato aqui. Então, eu tenho uma resistência maior, ou seja, eu vario o cursor e vario também a intensidade da corrente elétrica que passa através desse terminal e alimenta um outro componente, um outro circuito
No nosso caso, vai estar alimentando o LED, que eu vou estar explicando daqui a pouco. Ok? Por último, e não menos importante aqui, me permitam apresentar também, com um pouco mais de detalhes, o nosso sensor de ultrassom. Tá? Esse modelo que nós estamos utilizando é o modelo mais encontrado no mercado, o HCSR04, e ele tem alguns terminais aqui que se ligam ao circuito. Eu vou entrar em detalhes quando a gente estiver falando da prática, né, sobre intervalos, maior, menor, igual, a gente vai estar falando em detalhes como é que vai ligar isso aqui. Mas assim, já para se acostumando, eu tenho a minha entrada de 5 volts, todo mundo já viu onde eu tenho 5 volts lá no Arduino. Eu tenho o trigger, que é onde eu disparo realmente, né? E ele fica configurado uma porta digital como saída. O eco, que é onde eu recebo o sinal, né? Lembrando que aqui eu tenho, igualmente, o exemplo do morcego, emissão e recepção de uma onda sonora, e tenho o meu GND, que deve ser conectado ao GND do Arduino. Não se prendam a esses detalhes agora, imagine que essa placa tem essas conexões e imagine que eu vou ter uma conexão no 5 volts, uma no GND, não é surpresa nenhuma mais, porque eu já mostrei o Arduino lá para vocês onde é que fica isso. E esses dois conectores aqui, o trigger e o eco, eu vou estar colocando em portas do Arduino, que estarei configurando e me ensinando como é que configura, uma como saída e outra como entrada. Ok? Agora, vamos lá para o Tinkercad e vamos verificar mais alguns detalhes e montar o nosso primeiro circuito, que vamos testar um ambiente simulado e, na sequência, vamos montar juntos. Ok? Então, vamos voltar lá para o nosso Tinkercad. Lembrando que para acessar o Tinkercad, você já vai no Google direto, né? Já pode acessar lá diretamente o Tinkercad. Né? Eu aqui já vou direto entrar aqui na minha conta, já está configurada, mas eu já mostrei aí mais alguns detalhes de como você pode estar fazendo isso nas aulas anteriores. Tá? Então, assim que carregar o Tinkercad, eu vou estar acessando a parte de circuitos, né? Já falei aqui que ele tem várias funcionalidades, e vou estar criando um circuito novo. Então, vamos fazer tudo junto aqui, ok? Um projeto que eu vou estar explicando aqui com detalhes assim que começar a estar manipulando com os componentes do Tinkercad. Então, a gente viu lá na parte de slides que a resistência elétrica, ela vamos dizer assim, quanto maior a sua resistência elétrica, menor você tem passagem da corrente elétrica. Então, eu vou estar fazendo uma explanação, um circuito e um programa que demonstre essa característica. Tá ok? De que forma? Então, o primeiro passo aqui, permitam aqui, está mudando, então eu vou estar colocando aqui esse programa direcionado à aula 3. E o primeiro passo nosso será estar pegando os componentes básicos, né? Eu vou estar trazendo aqui a placa de Arduino Uno para nossa área de trabalho, né? Assim que ela carregar, perfeito. E vou estar trazendo também a nossa placa de ensaio, ou a placa de board, né? o protoboard, como se costuma falar, também aqui. Tá? Lembrando que eu posso estar puxando todo esse conjunto, só clicando aqui, ó, subindo e descendo, e fazendo de uma forma que me deixe tranquilo para trabalhar. Então, nessa aula eu escolhi trabalhar basicamente com LED, né, e resistência. Eu vou estar explicando já por quê. Então, vou estar pegando um LED, né, e eu vou usar um LED azul. Então, me permitam aqui mudar para um LED azul. Ele tem um efeito visual, principalmente quando é eletrotropilho, bem bacana, do projeto físico, mas o que a gente vai se propor aqui vai conseguir ser visualizado aqui nesse ambiente também. Então, deixa eu só lembrar uma coisa aqui, ó. Essa parte aqui do anodo é a parte que a gente vai ligar ao positivo, tá? Uma forma de estar lembrando, e essa é a parte que a gente vai ligar ao GND. Uma forma de estar lembrando disso com facilidade, eu diria que seria uma dica, né? Se a gente conseguir pegar esse LED aqui, ó, e arrastar e colocar ele nessa posição. Se eu fizer isso aqui, e isso é possível ser feito na placa Arduino fisicamente, é lógico que diminui a vida útil do LED. Eu estou colocando o quê? O GND conectado a ele e o LED não, e a porta 3 conectado ao positivo. Se eu fizer aquele programa que eu já mostrei aqui, que ele está piscando o LED 13, ele vai piscar o LED 13 normal, que é o LED incorporado, como está escrito aqui na descrição do código, e isso também vai estar piscando. Então, uma forma de você estar sempre lembrando
Quem é o positivo ou negativo? Se não tiver muita vivência com eletrônica, aqui no Tinkercad está sempre lembrando dessa posição. Bom, se ele conecta aqui e funciona, significa que esse lado é o GND. Simples desse jeito. E o outro lado é o lado positivo, como eu já expliquei na parte dos slides, tá ok? Então, me permitam estar colocando primeiro esses LEDs aqui, né? Eu vou estar colocando ele aqui no meio, pronto, aqui já para ter um espaço. Que eu vou tirar essa parte de cima, como vou fazer no projeto também. E vou querer um outro LED. Esse outro LED eu vou colocar um pouco mais afastado. Também eu quero ele um LED azul, não quero um LED vermelho. Tá ok? E vou também estar conectando agora os meus resistores. Então, eu vou estar utilizando aqui um resistor. Lembrando que essa parte de cima não se conecta com a parte de baixo, mas vai conectar agora, pelo menos essa trilha com essa, porque eu estou utilizando uma resistência. Então, eu vou estar colocando o resistor não aqui, né? Desculpa, mas basicamente desse lado. Porque esse lado aqui eu vou conectar com a minha porta de alimentação. Já já eu mostro como. E vou estar colocando outro resistor aqui também desse lado. Pronto. O que eu preciso fazer mais aqui? Eu quero demonstrar que com o resistor maior eu tenho um brilho menor. E com o resistor menor eu tenho um brilho do LED maior. Porque com resistor menor, eu tenho menor resistência à passação de corrente elétrica, significa que aqui vai chegar mais corrente e significa que vai brilhar mais. Tá ok? Então, eu vou estar escolhendo aqui a resistência desses componentes, né? Então, aqui, assim como eu coloquei aqui a cor dos LEDs, eu também, clicando no resistor, eu consigo setar a resistência. Então, esse primeiro resistor, eu vou colocar ele um pouquinho mais forte. Eu vou colocar ele de 10K, né? 10.000 ohms, ok? Que é o símbolo de K. E desse lado de cá, né, com esse resistor, eu vou estar colocando um pouco menor, né? Era para ele estar conectando aqui. Deixa eu ver porque ele não está acendendo. Pronto, ligou aqui. Habilitou. E esse daqui eu vou estar colocando 100, não 100K. Vou colocar 100. Observe que eu mexi aqui, ele já aparece o código de cores correspondente, tá? Justamente aquilo que eu falei lá. Vou colocar 100 ohms. Ou seja, esse daqui de 100 ohms, ohms é a unidade de resistência, e esse aqui de 10, o K significa 1000, 10.000 ohms. Esse aqui muito mais forte, tá ok? E esse daqui bem mais fraquinho, vamos dizer assim. Então, esse aqui vai estar acendendo de uma forma, porque ele tem uma resistência maior, mais fraca, e esse vai estar acendendo com uma luminosidade muito mais intensa, porque ele vai ter uma resistência menor. É isso que a gente vai ver aqui acontecendo na prática. Então, para concluir a montagem desse circuito, eu vou estar utilizando algumas portas. Então, eu vou conectar a porta 2, eu aqui vou usar o Arduino na porta 2, vou conectar ao meu LED. De que forma? Assim, ó. Posso fazer isso? Posso. Olha o que acontece aqui. Quando eu clico aqui, eu, na verdade, estou selecionando todo esse segmento. Então, eu posso estar perfeitamente conectando um fio à porta 2, certo? E ele vai estar conectado naturalmente nesse terminal aqui, no anodo do meu LED. E o resistor eu coloquei aqui nessa parte do GND, que eu vou estar conectando aqui, ó. Vou fazer isso aqui e colocar aqui no negativo. Aproveitar também e fazer logo do outro lado, tá? O negativo. E esse negativo aqui, aí sim, como eu já mostrei, eu vou estar colocando no GND, tá? Que eu posso usar esse daqui da placa, essa parte de baixo, como posso usar o outro, como posso usar esse. Os três são GND da mesma forma. Para completar nosso circuito, eu vou estar colocando esse outro LED conectado à minha porta 3, ok? Fiz assim bem próximo, para ficar bem organizadinho, bem bonitinho, para que facilite a compreensão. E se vocês quiserem também estar passando esse projeto para os alunos, eu vou estar disponibilizando sem problemas aqui também pelo Tinkercad. Tá bom? Então, o que é que vai acontecer? O que é o esperado aqui? É que esse LED selecionado passe um tempo, esse outro. Ou seja, eu vou fazer um pisca-pisca. Ora esse, ora esse, ora esse, ora esse. E eles vão estar brilhando com intensidades diferentes por conta da resistência, que é diferente. Tá ok? As cores aqui parecem ser as mesmas, mas não são. Mas para tirar dúvida, quando você clica aqui, você percebe que uma é de 10K e outra é de 100 ohms,
como está colocado aqui na legenda. Pronto, tudo lindo, muito bonito. Agora vamos para a parte do código. Como é que nós vamos programar essa parte daqui? Então, vamos clicar aqui em código. Me permitam aqui jogar um pouquinho para a esquerda, né, para que eu tenha mais espaço. Vou estar jogando fora esse programa que já vem pronto, né? Não vou estar utilizando. E vou aqui fazer o quê? Primeiro passo, eu vou estar definindo os meus LEDs, né? Que porta e qual vai ser o estado dele, se vai estar ligado ou se vai estar desligado. Então, não vou utilizar esse LED incorporado, que é o LED 13, como eu já mostrei, tá? Eu vou usando esse daqui, ó, e eu vou definir primeiro a minha porta 3, né? Na verdade, deixa eu confirmar aqui qual é a porta que está mais à esquerda, para ficar organizado. Na verdade, o LED 3 mesmo, exatamente. Não, é o LED 2, isso. Eu vou estar usando primeiro o LED 2. O LED 2 está à esquerda, é o que eu vou ligar primeiro. Então, eu quero que o LED 2 acenda, né, ele fique alto. Então, ele passe aí 1 segundo, esperando, aceso. Depois, eu vou fazer agora que ele fique desligado. Né? Mais uma vez, eu seleciono a porta 2 aqui. E agora eu coloco ele baixo, ou seja, vai estar desligado. E eu vou estar esperando de novo mais 1 segundo. A mesma estrutura eu preciso fazer para a porta 3, mas eu posso estar copiando aqui de novo, certo? Ou simplesmente, ó, o pulo do gato, duplicar esses comandos, jogar aqui embaixo e modificar as portas, ó, porta 3, porta 3. Então, recapitulando o nosso programa, ele vai entrar acionando aqui o LED que está no pino 2 por 1 segundo e vai deixar ele desligado por 1 segundo. Depois eu vou estar ligando o LED 3 por 1 segundo, o LED do pino 3 por 1 segundo. Depois eu desligo o LED do pino 3 por mais 1 segundo. Tá? Então aqui eu vou jogar um pouquinho para o canto e vou posicionar aqui meu circuito internamente para que eu consiga visualizar esse programa em andamento. Então, programa pronto, o que é que eu preciso fazer para rodar na simulação? Muito simples, muito fácil. Só clicar aqui, ó, iniciar a simulação. E vamos ver o que vai acontecer, né? Então, o primeiro LED acendeu aí um pouco fraco. O segundo, observe que ele acendeu com intensidade um pouco maior, né? Observe que há uma diferença entre os dois, perceptível, né? Isso também vai estar perceptível no projeto físico, tá ok? É lógico que eu posso também estar brincando e colocando valores diferentes aqui. Para mexer aqui, eu preciso parar a simulação. Se eu começar mexendo, ele também para automaticamente. Eu posso brincar aqui, ó. Eu quero colocar 0,5 segundos, né? Por exemplo, aqui quando ele está, o tempo que ele está alto. E aqui eu quero colocar também 0,5. Ele vai só dar aquela piscadinha bem rápida. Lembrando que eu também posso brincar com milissegundos, que não é o caso agora, mas existe a possibilidade, basta selecionar aqui e trocar para milissegundos, que eu não quero fazer por enquanto. Então, eu simulando aqui, observe que o comportamento muda um pouquinho em relação ao tempo, basicamente, né? Mas continua a situação do brilho idêntica, né? Ele fica 1 segundo desligado, meio ligado, bem mais rápido, e você consegue perceber a mesma situação, ou seja, onde eu tenho um resistor com um valor menor, né, um valor ôhmico menor, no caso aqui eu tenho 100 ohms, ele acende com um brilho muito mais intenso, né? E aqui, onde eu tenho uma resistência maior, ele acende com um brilho muito menos intenso. E agora nós vamos partir para a parte física mesmo, vamos montar componente a componente esse exato circuito que está aqui e vamos visualizar isso na prática, ok? Vamos lá, então? Bom, pessoal, como eu prometi, esse é a nossa placa Arduino que vamos começar a montar a partir de agora e juntamente com ela o protoboard que eu estou trazendo aqui. Então, propositalmente, assim como está lá no Tinkercad, eu vou estar colocando um do lado do outro, né? Me permitam também mostrar alguns componentes. Então, o primeiro deles é o próprio LED, né? Então, que está aqui também. Tá? Já já a gente vai trabalhar com ele. Os resistores, né? Estão aqui também com o código de cores e tudo mais, né? Conforme eu já expliquei lá nas aulas.
E além do LED, além dos resistores, né, e dessas placas, eu vou estar usando para a nossa primeira montagem esses jumpers aqui, né, esses fios que a gente vai estar fazendo as conexões, que lá no Tinkercad a gente simplesmente arrasta de um lado para o outro, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a posicionar os LEDs na prontoboard. Então, lembrar que o LED, ele tem, né, essa... Deixa eu colocar aqui num lugar para ter um contraste maior. Ele tem um terminal maior, né? Observe aqui, ó. Então, esse terminal maior, como eu já coloquei lá na aula, ele é o positivo. Então, o positivo eu preciso conectar a uma das portas do Arduino. Então, em vez de conectar direto, é lógico que eu vou conectar aqui no próprio prontoboard, né? Pronto, encaixei ele aqui, você observa que ele está bem encaixadinho aqui, tá bem? E o terminal positivo está aqui voltado para o meu lado esquerdo, para facilitar, né? Para que eu grave onde é que ele está e eu coloque a porta do Arduino, que será o meu positivo, no positivo do LED, que é o terminal maior. A mesma coisa eu estou fazendo com o outro LED, ó, também um outro LED, estou usando a ponta maior, positiva, tá ok? Para estar colocando aqui no prontoboard, e aí eu tenho essa configuração inicial aqui, como vocês podem estar vendo, ok? Como eu já coloquei tudo que é positivo do lado esquerdo, então eu vou estar colocando agora esses dois jumpers aqui. Observe que eu estou conectando do lado esquerdo, lembrando que toda essa trilha, onde ele está aqui, ó, toda essa trilha desse lado, né, ela está conectada. Então, eu estou fazendo essa conexão agora e estou colocando na porta 2. E o outro LED, da mesma forma, eu conecto aqui, né, no terminal positivo, lembrando que toda essa trilha significa o mesmo terminal do LED positivo, e coloco lá na minha porta 3 do LED, desculpe, da placa de Arduino, como está lá no Tinkercad. Então, é lógico que lá está muito mais organizado, aqui é uma coisa física, né? Então os fios acabam muitas vezes um sobrepondo ao outro, tem um certo cuidado para verificar o alinhamento, se eles estão realmente conectados na mesma posição, na mesma porta. Observe que as portas têm os números pequenininhos, né? Então às vezes confunde, tem que ter esse cuidado, mas é bem tranquilo, tá? Próximo passo aqui, eu vou estar usando os resistores. Então esse resistor aqui, eu não sei se vai conseguir verificar o código de cores, mas acreditem, por favor, que ele é um resistor de 10K, ou seja, 10.000 ohms, tá? Então, como é que eu vou conectar esses terminais aqui nessa placa aqui, nessa plaquinha de prontoboard? Eu vou estar, ó, dobrando as extremidades aqui, tá? Tá vendo? Deixei nesse formato aqui, certo? E vou estar colocando agora no nosso prontoboard. Se não ficar adequado, eu posso estar dobrando mais, não tem problema, tá? Por exemplo, eu dobrei um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil de encaixar, né? E aí eu faço a conexão como precisa ser feita. De que lado eu faço a conexão? Ora, se eu alimentei o positivo com o positivo do LED, eu vou fazer do outro lado, logicamente, né? Vou colocar o negativo e vou conectar essa outra parte aqui do prontoboard. Tá claro aqui, pessoal? Ó, tá vendo? Conectei aqui, olha o alinhamento, eu coloquei ela no outro terminal. Esse está em um terminal do LED, o resistor está em outro terminal do LED, tá? E ele está conectado a essa parte inferior aqui do prontoboard. Do mesmo lado, né, do outro lado, eu vou estar colocando esse outro resistor aqui. E aqui, apesar de vocês não estarem enxergando aqui talvez o código de cores, não está atento a ele, acreditem quando eu digo que ele é um de 100 ohms, ou seja, é um resistor inferior, né, de resistência inferior ao de 10.000 ohms que eu já coloquei do outro lado. E da mesma forma eu estou colocando aqui no terminal do LED e na outra conexão da nossa prontoboard, tá? Pronto. Coloquei os dois aqui, observe que eles estão posicionados aqui no terminal negativo, vamos dizer assim, do nosso diodo emissor de luz do nosso LED. E para terminar o circuito, eu preciso fechar o circuito, né? Conectá-lo ao GND. Então, eu vou utilizar, né, como eu fiz lá no Tinkercad, o GND aqui, ó, da placa de Arduino, vou conectá-lo e vou fazer aqui, ó, o que eu fiz no Tinkercad também. Vou estar colocando aqui no próprio negativo da prontoboard, tá? Pronto, perfeito. Agora eu vou estar conectando
né, essas partes aqui do resistor. Podia estar pegando o resistor, colocando aqui direto? Posso, né? Eu poderia estar jogando aqui e colocando aqui, mas para ficar bem didático, me permitam estar colocando o quê? Conectando, assim como eu fiz no Tinkercad, um fiozinho daqui para o negativo, tá? O negativo aqui, inclusive, está como azul. Lá no Tinkercad já está como preto, só o vermelho que está com a cor correta aqui. Eu estou falando do físico para o Tinkercad do ProntoBoard. Mas não tem problema, o importante é o sinal, tá? Então, o outro lado aqui também eu faço a mesma coisa. Volto a dizer, poderia puxar do resistor direto? Sim, para economizar e não ficar tanto fio. Olha como é que ficou aqui, tá vendo? Então, lembrar, vamos reforçar aqui o conceito. Então, eu estou conectando os terminais positivos, né? No caso, as portas de saída do Arduino, que eu já coloquei no meu programa, coloquei aqui, né, nos terminais positivos dos LEDs que estão aqui, e os terminais comuns do LED, né, os negativos, eu estou conectando nos resistores. Dos resistores, eles estão passando direto para o meu GND que está aqui na placa, tá? Então, esse bichinho aqui, como é que eu... comportamento esperado dele, né? Qual que é o comportamento que a gente espera dele? É o mesmo comportamento que a gente fez, né? Que a gente verificou na simulação no Tinkercad. Então, quando eu acionar isso aqui, quando eu carregar o programa para cá, o que é que vai acontecer? Ele vai estar piscando, né? E de acordo com a resistência que foi colocada, lembrando que aqui foi colocada uma resistência de 10K, 10.000 ohms, e aqui foi colocada uma resistência de 100 ohms, ele vai estar trazendo aquele brilho proporcional, certo? Ao que foi colocado. Então, para fazer isso, inicialmente, eu vou aqui mostrar já o funcionamento dele, porque o programa já está carregado, né? Já está aqui na memória do Arduino. Eu vou estar usando esse cabo aqui, que é o cabo USB, né, para Arduino, o lado que fica aqui conectado no Arduino. Observe que esse cabo, ele tem 2 terminais. Eu não vou mostrar aqui ele todo completo por causa do tamanho da câmera que eu estou utilizando. Então, esse lado aqui eu utilizo para estar conectando no computador e o outro lado eu conecto aqui no próprio Arduino. Então, eu vou segurar um pouco aqui para travá-lo. Pronto. E do outro lado, a câmera não vai mostrar isso, mas eu vou estar conectando a um terminal USB no meu computador. Logicamente ele vai ligar, né? Vai ser acionado. Observe aí que já começou a... Então, pessoal, eu reduzi um pouquinho aqui o brilho da minha câmera para identificar aqui o comportamento do LED, para que você consiga verificar. Então, como esperado, o lado esquerdo ele está apresentando o LED do lado esquerdo, né, está apresentando um brilho mais discreto, né? E eu coloquei desse lado aqui para ficar mais nítido. Permito aqui amassar um pouquinho esse fio aqui para que vocês consigam verificar com mais tranquilidade. Observe que o lado esquerdo ele está tendo um brilho menor, né, muito mais discreto do que o lado direito. Por que está acontecendo isso? Como nós explicamos lá, o lado esquerdo, que é esse lado daqui, ó, com o resistor de 10.000 ohms, que oferece uma resistência maior à passagem da corrente e, por sua vez, ele promove um brilho com intensidade menor no LED que está do lado esquerdo. E no LED do lado direito, ao contrário, ele tem uma resistência menor, né? Ele tem aqui os 100 ohms e ele promove um brilho muito mais intenso nesse LED que está posicionado do lado direito. Tá bom? Ok, só que eu pulei uma parte bem importante, né? Como é que a gente pegou aquele programa que estava lá do outro lado, que estava lá no Tinkercad e colocou nessa placa de Arduino aqui. Vou mostrar agora para a gente fechar esse entendimento, ok? Bom, pessoal, só tem um detalhe aqui que os mais observadores certamente já devem ter verificado. No Tinkercad, né, quem voltar ao vídeo vai perceber isso, eu não coloquei o LED nesta posição, né? Eu coloquei o LED com o terminal positivo virado para o lado direito. Então, para que fique, você perceberam que funciona perfeitamente, né? Não tem problema nenhum, né? Respeitando-se os terminais, o positivo e o negativo. Mas para que fique exatamente igual, me permitam aqui estar modificando o circuito. Então, para fazer isso, recomendado, né? Está desligando aqui a alimentação, eu acabei de desligar, deixa lá o cabo que eu vou utilizar e vou fazer a modificação aqui mesmo, tá bom? Eu vou estar, como eu expliquei lá,
colocando o terminal positivo do meu lado direito, né? Lembrar que lá eu fiz a seguinte analogia, ó, se você não quiser lembrar como o Tinkercad não permite estar virando assim, né, os terminais, como eu estou fazendo, eu vou mostrar o que dá para fazer lá, né? Lembrar que lá o terminal negativo sempre fica no GND. Então, quando eu pego aqui a placa, assim como eu fiz lá, e mostrei, botando o terminal maior, que é o positivo no 13, e o GND, que é o terminal menor, né? Eu fiz uma forma de explicar lá como você vai gravar o que é o positivo e o que é o negativo. E eu acabei transportando essa mesma forma e colocando no prontoboard. Vou fazer isso aqui e vou corrigir o circuito, tá? Então observe que eu estou agora colocando, em vez de o terminal positivo do lado esquerdo, como eu montei inicialmente, eu estou colocando agora o terminal positivo do lado direito, certo? Isso vai me exigir as seguintes modificações. Ora, se eu invertir a polaridade, se eu ligar esse circuito aqui, ele não vai funcionar, porque o nosso amigo LED é um diodo, e um diodo, eu já expliquei, é aquele componente da eletrônica que permite que só passe a corrente em um sentido. Então, ele não vai deixar aqui, não vai acender. Então, eu preciso trocar a polaridade para ficar exatamente igual ao que está no Tinkercad. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar meus terminais agora, né, colocar no positivo. Então, o que está vindo aqui da placa, né, nas portas do Arduino, eu vou colocar no positivo. Opa, saiu o LED aqui, mas não tem problema, vamos colocar aqui de volta. Então, terminal positivo aqui, ó, eu coloco do lado de cá, né, assim como o outro também está no terminal positivo. Só que os resistores, obviamente, eu não posso deixar na mesma posição, eu tenho que invertê-los. Então, ó, o que eu vou fazer aqui é só pegar um terminal e colocar aqui ao contrário. Do outro lado também eu vou colocar ao contrário. Então, recapitulando, deixei deixei idêntico ao que está lá no Tinkercad, somente girando a posição do LED e trocando os terminais. Tem problema fazer da parte como eu fiz anteriormente? Nenhuma. Eu respeitei a polaridade, está tudo certo. Mas para não ficar uma coisa aqui fora do contexto, e quem assistiu o começo do vídeo não está verificando que eu estou montando da forma ao contrário do que está lá no Tinkercad, eu fiz aqui exatamente da mesma forma agora. E se eu estou certo, ele vai estar funcionando do mesmo jeito. Vamos dar uma verificada aqui? Então, ó, da mesma forma, só trocando a polaridade, o lado esquerdo com um brilho menos intenso e o lado direito com um brilho mais intenso. E eu giro assim um pouco, né, para ficar mais fácil de ver, porque quando você observa frontalmente, o brilho é até muito próximo. Mas ainda dá para perceber que realmente o lado direito brilha de forma muito mais intensa do que o lado esquerdo, ok? Vamos dar uma olhada agora como é que eu vou transferir esse programa para o nosso Arduino. Vamos lá. Voltando aqui para o Tinkercad, observe que a configuração desse último ajuste que foi feito está exatamente igual que está aqui. Quando a gente inicia a simulação, é lógico que o comportamento é idêntico, o lado esquerdo com brilho menor, o lado direito com brilho mais intenso, da mesma forma que foi identificado fisicamente, ok? Agora aqui eu vou parar um pouco essa simulação para que a gente trabalhe com o código e responda aquela seguinte pergunta que eu fiz há poucos minutos atrás. Como nós vamos transformar, né, esse código aqui em um código Arduino, né, em código mesmo, linhas de comando, e vamos transmitir para o Arduino mesmo, né, a placa. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: no momento que eu transfiro isso aqui para código, eu não consigo mais voltar, tá? Então, como é que eu transfiro isso para código? Basta chegar aqui, eu clicar, clicar aqui em blocos, e eu vou querer ter a versão de texto. Então, se eu puxar aqui, ó, texto, ele já inclusive fala isso aqui, né? Tem certeza que deseja fechar o editor de blocos? Todos os seus blocos já serão perdidos, tá? Então, se eu clicar aqui em continuar, eu já apareço aqui diretamente o meu programa. Então, se você não quiser perder o que você fez de blocos, recomendo que você salve com outro nome, né? Fica uma cópia, um backup, e aí sim você vai brincar com aquele código que você já fez, porque não consegue voltar mais, tá? Então, como é que eu faço agora para pegar esse código daqui
e transformá-lo, e enviá-lo para o Arduino. Então, vou ensinar uma forma bem tranquila, bem prática de se fazer, né? Eu prefiro estar utilizando o programa Arduino IDE. Então, eu vou mostrar como é que a gente vai baixar ele. Então, me permitam aqui agora acessar o Google. Então, quem nunca fez isso, pode simplesmente chegar aqui e colocar Arduino, né? Existe uma versão online também, mas eu prefiro fazer o download mesmo do programa, para estar utilizando ele com todos os recursos. Está vendo aqui arduino.cc, você vem aqui, faz o download dele, estou te mostrando onde é que faz, não vou fazer todas as etapas, porque ele já está instalado no meu PC. Então, depois que você faz isso aqui, você vai clicar na opção, né? Se você usa o Linux ou Mac, no caso aqui é o Windows versão 7 ou superior, ou mais nova, né? E quando ele clica ali, algumas pessoas até perguntam, pô, mas paga por ele? Não, claro que não paga. Ele pergunta se você deseja contribuir, né? Ou apenas fazer o download. Eu clico aqui em apenas fazer o download e ele já começa a fazer o download. Quando você conclui a instalação do Arduino, né? E assim tem vários aí vídeos pela internet que mostram como é que instala, e tem alguns problemas de configuração de porta que também não resolve, não vou entrar nesse detalhe. Quando você está com o Arduino funcionando, ele tem essa seguinte carinha aqui, ó, que é o quê? Aqui você vai escrever os seus códigos, e essa parte que tanto assusta os colegas. Só que em vez de estar escrevendo o código aqui, eu vou estar copiando do Tinkercad. Ok? Então eu vou estar voltando lá para o meu Tinkercad. Vou pegar aqui os meus comandos todos, né? Vou copiar e colar literalmente, tá? Deletar os comandos que já existem aqui e vou estar copiando e colando aqui no Arduino. Então, deixa eu explicar rapidamente como é que funciona aqui. Não vou entrar em todas as funcionalidades do Arduino, porque existe uma vasta quantidade de vídeos e tutoriais, né, com professores, inclusive, que eu aprendi pela internet, que mostram como é que se faz isso. Vou mostrar só as coisas básicas para rodar esse programa e as básicas para rodar os outros programas. Tá? Primeira coisa que você precisa verificar é se você está com a placa Arduino correta. Tá? Ele tem aqui várias aqui referências, né, várias configurações, mas assim, especificamente você vai em ferramentas e verifica se ele está com a placa Arduino Uno setada. Observe que tudo isso aqui é placa de Arduino, tá? Nano, Leonardo, Mega, tá? Etc. Nós estamos usando especificamente o Uno. Ele já está setado aqui com o Uno, que eu já usei anteriormente. Então, antes de você carregar o programa, verifique se está com o setado para o Arduino Uno. Tá? A outra coisa que você precisa verificar também é se a porta está selecionada. Então, o meu Arduino aqui, eu ainda não tenho, não está conectado nada. Né? E a porta que for selecionada, ela tem que estar também igualzinha à porta que está aqui no cantinho. Aqui, no caso, a minha agora está com 8. Então, eu vou estar conectando agora o Arduino no meu PC. Né? Vou verificar aqui para dar uma atualizada. E observe que ele já colocou a porta com 8, já identificou que a porta com 8 está com o Arduino 1. O que acontece muitas vezes, da primeira vez principalmente, é que essa porta lá está com 8 e aqui está, por exemplo, está configurada uma outra porta. Mas observe que o meu computador aqui já disse que a com 8 está com o Arduino 1. Então, se ela por acaso tiver esse 8, você força e verifica isso. Então, duas coisas para verificar. Primeiro, se a placa é a que você está usando. E segundo, se a porta que está usando está batendo, né, essa numeração e essa porta aqui, com a que está aqui conectada aqui no cantinho inferior direito da minha tela. Pronto. Se está, significa que ela vai funcionar. Segunda etapa, além dessa preliminar, né, de verificar as configurações, é fazer a verificação, né, do seu programa. Verificar se ele está correto. E aí ele pede para salvar, eu vou salvar aqui em qualquer pasta, somente para ele concluir essa etapa de verificação. Por quê? Como vocês podem observar, tem muito vírgula, muito pontinho, muita letrinha. Às vezes o programador está aqui escrevendo, esquece de colocar uma vírgula, esquece de colocar algum detalhe e ele não compila o programa. Ou ele verifica também funções ou situações graves que não estão batendo, né, que não vão funcionar, ele já alerta que ele não vai funcionar e que é melhor parar por conta disso, tá? Essa compilação, normalmente, ela demora um pouquinho mais no Windows, tá? No Linux,
Eu não usei o Linux, os amigos que já utilizaram podem contribuir, mas dizem que ele é muito mais rápido, muito mais eficaz, né? Bem rapidinho ela termina a compilação. E já terminou a compilação, significa que meu programa não tem nenhum erro grave, nenhum problema estrutural, assim, a gente consegue estar rodando ele com tranquilidade. E agora eu faço o botão de carregar. E aí sim, nesse momento, ele começa a fazer o upload, né, desse programa aqui para a placa de Arduino. E depois que ele faz isso, carrega e a verificação está completa, aí sim o Arduino começa a rodar da forma que a gente já viu lá. Tá? Lembrar que esse programa fica no Arduino o tempo todo. Então, se você simplesmente só ligá-lo, como eu fiz no começo do experimento, ao computador, ele já usa o programa, que no caso foi esse que está conectado lá, e continua funcionando normalmente. Tá bom? Desse jeito aqui, com essa parte, eu termino a aula 3. Eu acho que o objetivo foi atingido. Eu consegui mostrar aqui uma aplicação prática. Fiz a parte toda no Tinkercad, simulei no Tinkercad, funcionou no Tinkercad, né? Tanto o programa quanto a parte física. Pulamos para a parte física, na vida real mesmo. Peguei as placas, peguei os componentes, coloquei todos eles conectados. Carregamos o programa e também mostrei como você pega o programa feito no ambiente Tinkercad, né, e copia para o IDE do Arduino e carrega, né, com todos aqueles detalhes que já coloquei aqui para a placa e começa a fazer a execução. Tá ok, pessoal? Se não ficou alguma coisa clara, se ficou alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários ou mande um e-mail diretamente para mim nesse e-mail que está aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Espero que esse treinamento esteja sendo proveitoso para todos e muito obrigado por assistirem. Até a próxima.